Você já imaginou receber uma carta que revela os segredos do coração de Deus para a sua vida? Uma carta capaz de transformar a sua maneira de pensar, de viver e até de enxergar a eternidade? Hoje nós vamos mergulhar no livro de Romanos, uma das mensagens mais profundas e poderosas de toda a Bíblia. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui pode mudar a sua história. Preparado? Então vamos juntos descobrir o poder do Evangelho que Paulo chamou de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo escreveu Romanos por volta do ano 57 d.C., quando estava em Corinto, prestes a viajar para Jerusalém. Ele ainda não havia visitado Roma, mas sentia um forte desejo de fortalecer e encorajar a igreja que ali crescia. Roma era o centro político e cultural do império, um lugar onde ideias, filosofias e religiões se cruzavam. Nesse cenário, a mensagem do Evangelho se apresentava como um chamado radical. Cristo é o Senhor, não César. Paulo, ao escrever aos cristãos em Roma, não começa oferecendo palavras de encorajamento superficiais ou mensagens motivacionais desconectadas da realidade. Ele inicia colocando diante de todos um diagnóstico espiritual profundo e incômodo. O ser humano, por natureza, está separado de Deus. Em Romanos 3:23, ele afirma com clareza: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa declaração é universal. Ele não diz alguns pecaram ou os piores pecaram, mas todos, sem exceção. Essa universalidade do pecado é uma das chaves para entendermos não apenas a carta aos Romanos, mas a própria mensagem do Evangelho. No original grego, a palavra usada é hamartia, que significa errar o alvo. Não se trata apenas de cometer atos moralmente errados, mas de falhar em cumprir o propósito para o qual fomos criados, refletir perfeitamente o caráter e a glória de Deus. Quando Paulo fala de estar destituído da glória de Deus, ele está dizendo que o ser humano perdeu a capacidade de viver em comunhão plena com o Criador. O pecado não é apenas o que fazemos, é também a condição espiritual na qual nascemos. Antes de chegar ao versículo 23, Paulo passa os capítulos 1, 2 e parte do 3, mostrando que os gentios, povos não judeus, são culpados porque rejeitaram o conhecimento de Deus, revelado na criação. Romanos 1, 18, 32. Os judeus também são culpados porque, mesmo tendo a lei, não a cumpriram perfeitamente. Romanos 2, 1, 29. Ele desmonta qualquer argumento de superioridade espiritual ou moral. Ninguém pode alegar que está melhor diante de Deus com base em sua herança, cultura ou conduta. Deus julga com imparcialidade. Pode parecer pessimista falar tanto sobre o pecado, mas é como um médico que dá o diagnóstico correto para poder aplicar o tratamento certo. Se não reconhecermos nossa real condição espiritual, jamais veremos a necessidade de um Salvador. Você pode ser uma pessoa correta aos olhos da sociedade, mas se não for justificado pela fé, ainda estará separado de Deus. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para experimentar a verdadeira graça. O conceito de justificação pela fé é a espinha dorsal da mensagem do apóstolo Paulo em Romanos. Sem compreender essa verdade, todo o restante do Evangelho perde clareza. Ao falar dela, Paulo não apenas apresenta uma doutrina teológica, ele mostra como Deus, de maneira justa e graciosa, reconcilia pecadores consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. 1. O significado profundo de justificação. No contexto jurídico, justificação é a declaração de que uma pessoa é justa diante da lei. Não significa que a pessoa nunca errou, mas que foi declarada inocente após o julgamento. No tribunal de Deus, todos nós comparecemos com um prontuário carregado de delitos espirituais, pecados.
As evidências contra nós são irrefutáveis. Romanos 3, 10, 12. A lei de Deus exige perfeição e qualquer falha nos torna culpados. Tiago 2, 10. E é aí que entra a obra de Cristo. Ele assume nossa culpa e recebe a condenação em nosso lugar, de modo que Deus, o justo juiz, possa nos declarar justos sem violar sua própria justiça. Romanos 3, 26 diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele mantém sua justiça punindo o pecado e, ao mesmo tempo, justifica, declara justo o pecador que crê. O capítulo 8 de Romanos é um dos textos mais encorajadores e libertadores de toda a Bíblia. Ele começa com uma declaração poderosa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Essa frase sozinha já é suficiente para transformar nossa perspectiva. Paulo está dizendo que a culpa e a condenação não têm mais domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. A base dessa verdade não é o nosso esforço, mas o fato de que a obra de Cristo é completa e perfeita. Paulo contrasta duas realidades: viver segundo a carne, controlado pelos desejos pecaminosos, buscando satisfação fora da vontade de Deus. Viver segundo o Espírito, guiado pela presença e poder do Espírito Santo, produzindo vida e paz. Romanos 8, 6. O Espírito Santo não apenas nos dá poder para vencer o pecado, mas também testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Isso nos dá segurança de pertencimento e herança eterna. Liberdade no Espírito não é a ausência de regras ou fazer o que se quer. É ser livre para obedecer a Deus de coração, algo impossível sem a regeneração operada pelo Espírito. Paulo mostra que a carne nos leva à morte, mas o Espírito nos conduz à vida eterna. Você está alimentando mais a carne ou o Espírito? Práticas como oração, meditação na palavra e comunhão com outros cristãos fortalecem a vida no Espírito. Depois de apresentar a doutrina da salvação e a vida no Espírito, Paulo nos chama para uma resposta prática. Em Romanos 12, 1-2, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos antes de serem oferecidos, mas Paulo nos convida a sermos sacrifícios vivos, entregando toda a nossa vida diariamente ao serviço de Deus. Isso não é algo parcial. Envolve mente, coração, decisões, relacionamentos, trabalho, lazer, tudo. O termo conformar no original grego, sistematizo, traz a ideia de moldar-se ao padrão. Paulo está dizendo: não deixem que a cultura, os valores e as pressões do mundo determinem quem vocês serão. Em vez disso, ele propõe a transformação, metamorfo, palavra usada para a transfiguração de Jesus, Mateus 17, 2. É uma mudança interna profunda que se reflete externamente. Imagine um homem que passou anos preso em uma cela escura. Ele estava lá porque havia cometido crimes sérios e sua sentença era justa. Mas um dia, algo inesperado acontece. O juiz entra na prisão, olha para ele e diz: alguém pagou toda a sua dívida, você está livre. As portas se abrem, o homem sai da prisão, sentindo o sol no rosto e respirando o ar fresco da liberdade. É um momento de alívio indescritível. Agora imagine que no dia seguinte ele volta para a cela e decide viver como se ainda fosse um prisioneiro. Ele dorme no chão frio, come a comida estragada e mantém as correntes nos pés, mesmo sem necessidade. Essa história é uma metáfora para muitos cristãos. Em Romanos 8, Deus nos lembra que já fomos libertos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
mas muitas vezes continuamos vivendo como se ainda estivéssemos presos à culpa, ao pecado e ao padrão deste mundo. O chamado de Romanos 12 é claro: não volte para a cela. Viva como alguém verdadeiramente livre, transformado pelo poder do Espírito, apresentando a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e perceba que tem vivido uma fé morna, conformada com o sistema deste mundo. Talvez você já tenha sido liberto por Cristo, mas ainda se sente amarrado por hábitos, pensamentos e culpas do passado. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: eu te chamei para viver em liberdade e transformação. Liberdade para dizer não ao pecado. Liberdade para amar de forma radical. Liberdade para viver de maneira contracultural, refletindo a glória de Cristo. Não se conforme. Não aceite a velha vida. Apresente-se hoje diante de Deus, inteiro de corpo e alma, e permita que Ele renove sua mente dia após dia. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te convidar agora. Escreva nos comentários: eu quero viver no Espírito, e vamos orar juntos. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Você foi chamado para viver livre. Agora, viva como tal.